capítulo 11, verso 35. João 11, 35. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. Agora eu quero que a gente leia esse versículo em uma só voz. Jesus chorou. Com a metade. Terceira, é só duas coisas. Jesus chorou. Senta, glorificando o nome do Senhor. Sabe o que eu acho interessante? Agora, pode olhar para Lucas, que é lá que a gente vai ficar. Lucas capítulo 23. O verso 26 em diante. Amém, igreja? Amém. Que tem como tema Jesus crucificado. E quando o ia levando, tomaram um certo centurião, cingiram que Sirineu, eita glória, que vinha do campo, e puseram a cruz às costas para que a levasse após Jesus. E seguindo grande multidão de povos e de mulheres, as qual batia no peito e o lamentava. E Jesus parou, voltou-se para elas e disse: filhas de Jerusalém, não chorem, porque nem chorai antes por vós, não chore por mim, chorai antes por vós mesmo e por vossos filhos. Amém, igreja? Amém. Irmãos, a gente vamos encontrar nas escrituras 3 relatos onde Jesus chorou. Jesus chorou por Jerusalém. Jesus chorou quando estava orando ali no Getsemane. E Jesus, ele agora, nós observamos que ele chorou por um amigo chamado Lázaro de Betânia, ao qual era irmão de Marta e de Maria, aquele a quem Jesus tinha um apreço muito grande por ele era amigo de Jesus. Mas agora, quando a gente começa a olhar o relato de Jesus, ele olha para aquela viúva de Naim e disse: não chora. Por onde Jesus passava, ele dizia: não chora. E agora, Jesus está sendo crucificado. Um certo homem chamado Simão Sirineu carrega um pouco a sua cruz, e daqui a pouco as pessoas começam a chorar por ver o sofrimento de Jesus. Mas tem um momento que Jesus começa a olhar para eles e dizer: mulheres, por que choram por mim? O que Jesus ele estava querendo dizer naquele momento: não chora por mim, porque eu sei o que estou fazendo. Não chora por mim, porque eu vim cumprir o propósito. Não chora por mim, que eu não estou sofrendo por o critério do homem. Não chora por mim, que eu não estou sofrendo porque o rei mandou eu ser crucificado. Não chora por mim porque mandaram me chicotear, porque eu sei o porquê eu estou aqui. Irmão, muitas vezes, muitos aqui, a gente queremos ajudar as pessoas. Muitas vezes a gente queremos chorar por as pessoas. Muitas vezes a gente queremos pagar um preço por as pessoas. Mas
Irmão, já teve pessoa que já passou por essa igreja, que Deus já falou comigo, não ora por essas pessoas mais, porque elas não querem compromisso comigo. Você vai estar perdendo tempo com elas, enquanto tem pessoas que querem compromisso comigo. Gasta tempo com essas pessoas. Essa pessoa é uma rebelde, é desobediente, ela precisa agora ser tratada comigo. E eu entendi o propósito de Deus. Eu disse: Deus, eu não choro mais por essas pessoas, eu não vou derramar minha lágrima mais por elas. Se o Senhor está me dando uma ordem, eu vou obedecer, porque senão daqui a pouco eu vou adquirir para mim o sofrimento dessas pessoas. Por quê? Porque eu resolvi desobedecer a Deus, eu resolvi não obedecer mais a voz de Deus. Irmão, tem momento que vai ter um sirineu que vai carregar a sua cruz, mas ao momento que Jesus assume a cruz de volta, o que é que ele fala? Não chora por mim, não gasta tempo chorando por mim, eu sei o que estou fazendo. A mesma coisa é pessoas que estão no culto, frequentam o culto, mas daqui a pouco resolve sair da igreja, resolve não querer mais compromisso com a igreja, resolve ficar o resto da vida desobediente. E quando você chama para vir para o culto, a palavra é: eu sei, eu sei, eu sei. É bom, irmão. Você sabe que vai para o inferno também, sabe? Né? Já sabe de tudo. Então tenha a convicção que está indo para um buraco profundo. Tenha a convicção que vai sofrer. Tenha a convicção. Aí quando começa a sofrer, começa a dizer: pede oração aos irmãos, pede oração ao pastor, pede para o irmão, ora por mim lá. Por quê? Porque perdeu a autossuficiência, não tem intimidade com Deus mais. Por quê? Agora pergunta por quê ele não tem intimidade com Deus mais. Porque ele resolveu desobedecer Deus. Aí agora, o que garante que Deus vai ouvir a minha oração e a sua oração? Agora eu quero trazer textos bíblicos para isso. Se lembra de Saul? Saul foi escolhido, Deus deixou que Saul fosse ungido a não rei, a príncipe. O povo foi que colocaram ele como rei, mas Deus colocou ele como príncipe. E daqui a pouco Saul começa a desobedecer a Deus. Daqui a pouco Saul começa a procurar Samuel. E Samuel começa a orar por Saul. E o que é que Deus diz? Eu não ouvo mais as tuas orações. Eu não quero negócio mais com Saul. Não adianta Samuel orar para mim mais. Irmão, eu estou falando de homens de intimidade com Deus. Homens que eram profeta, sacerdote e juiz. Homens cheios de intimidade com Deus. E Deus olhou para Samuel: Samuel, eu rejeito a tua oração. Por quê? Porque tu estás orando por pessoas erradas. Samuel, eu não aceito o teu sacrifício. Por quê? Tu está sacrificando por pessoas erradas. Tu estás sacrificando por Saul. Saul é rebelde. Saul está passando por o que está passando porque ele resolveu passar. Tu alertou ele antes dele começar a passar. Ele sabia que o alto preço vinha. Ele sabia que desobedecer a minha palavra existe uma consequência. É a lei da semeadura. Então eu não vou ouvir mais a voz dele. Olha, Samuel, eu já rejeitei Saul. Por que tu estás orando por ele? E daqui a pouco Saul disse: espera aí, se Deus não quer falar através da boca de Samuel, eu vou ali procurar um feiticeiro. Um feiticeiro que era, que o próprio Saul, glória, tinha expulsado da cidade. Uma feiticeira que o próprio Saul tinha abominado da cidade, porque ele não aceitava no tempo que ele estava com quê? Com intimidade com Deus. Mas é tão referência que quando você perde a intimidade com Deus, você gosta de voltar aos velhos hábitos. Você gosta de voltar ao pecado que você sempre teve. E ainda mais, prolonga mais. Aqueles que você rejeitava quando você vivia no pecado, agora porque é crente. Quando você cai, você quer voltar e retroceder. Meu querido, deixa eu te dizer. Aí Deus olha para Saul. Aí Saul retorna e vai até a feiticeira. Disse: Samuel já tinha morrido.
Invoca aí o profeta Samuel, porque eu preciso falar com Deus. E Samuel vai falar. É engraçado que o profeta Samuel apareceu a matéria, a imagem, mas as palavras só foram palavras mentirosas. As palavras só foram palavras de mentira que ele passou para Saul. Porque primeiramente, irmão, morreu, acabou. Nós não somos espíritas que acredita que vamos trazer dos mortos para conversar com a gente. E ele invoca, se Deus não falou com ele quando Samuel estava vivo, porque agora vai falar com Samuel morto? Sabe qual é o problema das pessoas? É cair e não reconhecer o seu erro, mas terminar se afundando mais. Aí no lugar de reconhecer o erro e procurar Deus, fica procurando os irmãos de longe. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Aí o irmão sem sabedoria começa a invocar. Aí daqui a pouco o irmão começa a ser apertado por Deus. Daqui a pouco o irmão começa a passar a provação, irmão. Por quê? Porque está orando por um rebelde. Aleluia, Jesus. Está orando por um desobediente. Está orando por um cara, ou por uma mulher, ou por um jovem que de fato sabe a verdade, mas não quer viver a verdade. E ainda mais, mas que nem aquele cara chamado Kleber Lucas. Eu queria ter um encontro com aquele cara. Deus vai me proporcionar isso. Deus um dia vai me proporcionar. Eu queria que essa live chegasse até ele. Que eu ia olhar dentro dos olhos dele e ia dizer: Kleber, tu louvava esse louvor, cara, mais alto que a neve. Tu sabe que isso é uma palavra profética que está no livro de Isaías. Está falando que o sangue de Jesus nos limpar dos nossos pecados. Mas agora você não está na presença dele mais e você quer distorcer as escrituras. Irmão, se você não quer viver mais as escrituras, é critério seu, mas não distorça ela. Se você não quer viver mais na presença de Deus, é critério seu, mas não queira distorcer a verdade de Deus. Eu iria olhar nos olhos dele e ia dizer: irmão, o que está escrito ali no livro da arca não tem nada de racismo. Agora você quer justificar o seu pecado com a sua cor, é totalmente diferente. Você quer justificar o seu pecado com a sua cor para dizer: eu saí da igreja porque a igreja tem racismo com a pele morena. Não justifique. Se você está errado, reconheça o seu erro. Saul errou, procurou feiticeiro. Davi errou, se prostrou e rasgou as suas vestes diante de Deus e reconheceu o seu erro. Aí ele escreveu o salmo mais lindo, o Salmo 51. Natan chegou na casa de Davi e começou a contar uma palavra para Davi. Disse: Davi, eu vim aqui me consultar contigo e trazer uma causa diante de ti. Ele disse: sentou no trono. Olha, olha, olha. Pode falar, Natan. Vamos beber a água contigo lá. Estou imaginando Davi bebendo uma aguinha, encostando aqui com a coroa na cabeça. Pode falar, Natan. Então, está pronto, Davi? Um dia um homem tinha 100 ovelhas e o outro, ele tinha apenas uma. E aconteceu uma festa e aquele que tinha 100 ovelhas, ele não quis matar uma delas para comer, mas ele pegou a única daquele homem pobre. Aí Davi olhou e disse: esse cara merece a morte. Olha a cara dele. Acaba todo trouxa, irmão. Mas ainda decreta a morte para os outros. Aí Natan olhou para ele e disse: é o que, Davi mesmo? Esse cara merece a morte. Ô Davi, esse cara é tudo. Imagina Davi, ele rasgava logo a veste. Se gosta de Deus, tira tudo de mim, mas não tira a sua presença.
Senhor, aí Natan começa a falar assim: Davi, Deus te deu reinado, Deus te deu riqueza, Deus fez você ser um bom guerreiro, e tudo que ele queria era que você fosse obediente à palavra dele. Davi, você tirou a vida de Urias. Davi, você pegou a mulher de Urias para que você conspirou sobre a vida de um dos teus maiores guerreiros. Oh, Davi, tudo que Deus queria, Davi, era que tu fosse obediente a ele. Aí Davi rasgou-se e se prostrou e disse: Deus, eu não quero saber do reinado mais. Deus, eu não quero saber de ser um bom guerreiro mais. Deus, eu não quero saber de palácio mais, eu não quero saber de ouro, eu não quero saber de terra, mas Senhor, uma coisa não tira de mim. Não tira de mim a sua presença, igreja. Não tira de mim a sua presença, Deus. Aí daqui a pouco Natan olhou e disse: Davi, Deus perdoou teus pecados, Davi. Deus ouviu, Davi. Imagina, irmão, o cara todo trouxa. Deus, ele orou a Deus ainda Natan lá. E Deus ainda naquele mesmo momento deu a resposta. Um coração quebrantado, um coração cheio de arrependimento tem resposta imediata, igreja. O coração quebrantado, ele move Deus e a resposta é imediata. Mas daqui a pouco vem a consequência do pecado. O pecado deixa uma mágoa, uma marca. Quem já levou queda de moto aqui? Você tem a marca? Tem o joelho. Tu. Joelho. Quem é que tem mais marca de moto aí? Olha, bichinha ali não tem nenhuma. Todos que levam a queda de moto fica uma marca. O pecado também fica uma marca porque você caiu. E daqui a pouco o Natan disse: olha, Davi, Deus perdoou teus pecados. Ele ouviu a tua oração. Mas Davi, deixa eu te falar uma coisa. Ele te ouviu, mas o filho do adultério, Deus vai cevar. Aí Davi olhou e disse: não tire a minha vida, ele não tem nada a ver. Não, Davi, isso é uma mácula, isso é o preço que tu vai pagar. Ainda mais, Davi, esse vai morrer, mas ainda Deus tem mais para você. Da tua casa a espada não apartará. No meio dos teus vai se levantar eles contra você. Vai se levantar filho contra os teus filhos. A tua própria casa vai se destruir, Davi. Davi foi um bom rei. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas teve uma casa como pai, foi um desastre. Como marido, foi um desastre. O homem tem que estar por completo com Deus, irmão. Porque os teus filhos é herança, mas a marca do pecado, ela deixa uma consequência. Aí daqui a pouco, o mais novo, o mais velho, fica com uma filha. Aí Davi não corrige o seu filho. Agora por que? Me pergunta por que ele não corrigiu o seu filho. Ninguém quer saber. Imagina Davi não corrigindo o seu filho. Quando ele chegasse com o seu filho: meu filho, por que você ficou com Tamar? Ô pai, que moral tu tem? Tu pegou a mulher de Urias e ainda mandasse matar o cara. Abalou. Aí de repente Absalão resolve fazer uma festa e matar o seu irmão mais velho. Aí imagina quando ele mata o seu irmão mais velho, Davi poderia já corrigir Absalão. Mas por que ele não corrigiu? Porque com certeza Absalão tinha uma resposta para ele. Ô pai, ele quer me corrigir porque tu mandou assassinar o teu melhor guerreiro para ficar com a mulher dele. Que moral tu tem para me falar alguma coisa? Aí Tamar está sofrendo tudo, calada lá. Agora como mulher ninguém ia querer ela mais.
causou o quê? Uma ira em Absalão. Cara, o meu pai não corrigiu o meu irmão mais velho. Se ele não corrigiu, eu como irmão, eu vou me posicionar. Que eu não aceito isso, eu vou lá, eu vou tirar a vida do meu irmão. E a consequência, a espada saiu passando na casa de Davi. O reinado foi destruído. Aí nasce Salomão. Daqui a pouco a conspiração começa. Davi morre, Salomão se transforma em rei. Salomão vai até bem. Salomão tem sabedoria. Salomão está reinando em todos os cantos. Mas daqui a pouco começa a servir a Deus de estranho. Daqui a pouco o reinado de Salomão começa a desabar. Aí o reinado, aí entra Roboão, seu filho, neto de Davi, estava indo tranquilo, mas Roboão resolve ficar mais rígido do que o seu pai Salomão. Ele começa a dizer, olha, o meu pai fazia isso, mas agora o que eu vou colocar aí tem 9 caras de escorpião, vai doer em vocês. Por quê? Vai procurar sabedoria com jovens. Não vai procurar sabedoria com os anciões. Ele primeiro procura os anciões. Os anciões aconselham, olha, Roboão, faz desse jeito, que vai dar certo. Mas ele disse, pastor, eu quero ouvir a minha galerinha. Porque jovens são tudo loucão. Eu quero ouvir eles. Daqui a pouco ele vai ouvir os jovens. O jovem diz, olha, faz do jeito que o velho falou, não. Isso vai dar certo, não. Ouve a voz da sabedoria. Daqui a pouco fez de todo jeito, o reino é dividido. 10 para um lado e 12 para o outro. Daqui a pouco Roboão já era. Por que o reinado de Davi não acabou, igreja? Me pergunta por quê? Porque tem uma promessa sobre esse reino. Glória a Deus, glória a Deus. E essa promessa está sobre o Cristo. Se o Cristo não viesse, se essa promessa não tivesse sobre o Cristo, o reinado de Davi tinha acabado. Mas como uma promessa foi trazida perpetuamente para sempre, Cristo veio da linhagem de Davi. Cristo veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Cristo veio e ele olhou e chorou por Jerusalém. Ele olhou e chorou orando por nós, angustiado, desamparado. Ele chorou também diante de um homem que não era nem seu discípulo, era apenas amigos. Mas quando as pessoas vão chorar por ele, ele disse, fica tranquilo, eu sei o que estou fazendo. Agora chora por vocês. Chora pelos nossos filhos. Clama, ora, se humilha. Mas por mim, não fica tranquilo. Eu sei o que estou fazendo. Eu sei a direção que eu estou tomando. Eu sei o rumo que estou tomando. Isso aqui, agora eu quero trazer para o outro lado da história. Agora eu quero trazer para a gente que está posicionado na igreja. Cristo está se posicionando. Cristo está se colocando e dizendo, eu sei o que estou fazendo. Você sabe o caminho que você está trilhando. Mas aqueles que vêm para a igreja e depois dizem, eu não quero seguir mais a Cristo, ele também sabe o caminho que está trilhando, igreja. Então você não é culpado por eles. Mas você precisa alertá-los. Porque você vai estar lá. Você precisa ser amigo deles. Olhar nos olhos deles e dizer que está errado. E não pense que você, amaciando o ego dele, você vai trazer ele de volta. Não pense que você olhando para ele e dizendo Deus te ama do jeito que você está, que você não vai trazer ele de volta. Porque senão ele vai dizer, você me ama do jeito que eu estava, e eu vou fazer na igreja. Ele te aceita de volta para te transformar. Mas lhe amar do jeito que você está em desobediência, ele não te ama. Lhe amar do jeito que você está em pecado, ele não te ama. E eu não vou chorar por você, porque você sabe o que você está escolhendo para a sua vida. Você sabe a
o caminho que você está trilhando. Uns olha para as belezas, mas tem caminhos que o homem acha que é belo, mas no final a morte é atraída. Existem dois tipos de tristeza. A tristeza que Deus coloca. Eu até coloquei no grupo esse dia, está em Coríntios. A tristeza que o próprio Deus coloca em nós. Que tristeza é essa? A tristeza do arrependimento. Mas também tem a tristeza que gera a morte. Aí a gente pega dois textos com tristeza. A tristeza de Pedro, quando se arrepende por ter negado Jesus, amargamente começa a chorar diante de Jesus. E agora a gente pega a tristeza de Judas Iscariote por ter vendido Jesus. Olha isso aqui. O dinheiro que Judas Iscariote vendeu Jesus não ficou com Judas. Ele não devolveu para as pessoas que comprou. Judas não sabia que aquele dinheiro estava sujo de sangue, mas quem comprou sabia. Sabe o que ele disse? Não pegue esse dinheiro, porque esse dinheiro está sujo de sangue. Ele sabia o que ia fazer, mas Jesus tinha convicção. Jesus, ele não dependeu de Herodes, porque ele disse: olha, você não manda de mim. Eu estou aqui porque o meu pai me posicionou para eu estar aqui. Jesus te posicionou, a igreja, a ser uma atalaia. Jesus te posicionou a falar a verdade. Jesus te posicionou a não amaciar ego das pessoas. Jesus te posicionou. Tem momento de chorar para as pessoas, mas tem momento de você se posicionar como um homem de Deus e uma mulher de Deus. Irmão, vai ter um momento que você vai ter que ser rígido no seu ministério. Estava falando ontem, os 3 primeiros meses que eu tive aqui nesse lugar, eu tive que tomar uma posição de pastor. Porque senão no 4 meses essa igreja tinha fechado. Eu me posicionei. Eu tinha convicção de chamar de Deus. E todas as vezes que começa a rodear pessoas, que Deus já começa a mostrar quem é, eu já me posiciono. Quer ficar? Vai ficar. Mas para ser tratado. Então, você, diáconos, secretários, futuros evangelistas, futuros pregadores, futuros mestres, futuros profetas, futuros pastores, começa a se posicionar no ministério. Porque se você não se posicionar hoje como um bom obreiro, você amanhã não se posiciona como um bom pastor. Porque você tem que ter convicção do que você veio fazer, do que foi colocado para você fazer. Vai ter momento de você chorar com as pessoas. Vai ter momento que nem Jesus chorou. Vai ter momento que você vai ter que se posicionar e ser duro. O choro pode até estar dentro, mas não pode correr por aqui. Porque você precisa ser pulso forte. Nem que você chegue em casa e se derreta como uma geleia dentro do seu quarto. Grite para Deus: Deus, tem misericórdia de mim. Mas diante das pessoas, você tem que se posicionar. E Jesus se posiciona. Imagina quando Jesus não visse as mulheres tudo chorando, ele começar a chorar também. Aí o povo ia dizer: ó, esse aí que curava, esse aí que pregava sermão do monte, que o povo se saía, agora está aí, ó, chorando dentro da cruz. Jesus está dizendo: não chore, não chore, não chore por mim. Eu sei o que estou fazendo, eu sei o que estou fazendo aqui, eu sei a posição que tomei, eu sei, aleluia, eu sei o que estou fazendo aqui em cima, eu sei a autoridade que está sobre mim, a autoridade que está sobre mim vai libertar a terra do pecado, a autoridade que está sobre mim vai pisar a cabeça da serpente, e eu não posso chorar. Eu já chorei por Jerusalém, eu já chorei por Lázaro, eu já chorei do Getsema, mas agora é hora de me posicionar. É hora de você manter uma posição. É hora de você olhar e dizer:
Eu sei quem está comigo. Eu sei quem me chamou ao ministério. Eu sei a posição que eu ocupei. E eu preciso me posicionar. Eu estava falando ontem isso vai dar ponto, eu esqueci que foi. Se alguns meses atrás, ou há um ano atrás, eu não me posicionasse a respeito do Damião, essa igreja não tinha paz com o Damião. Todos os cultos eles vinham fazer baderna no tempo. Mas eu disse, eu vou me posicionar. E vou dizer para você, irmão, se for para eu me posicionar diante de toda a igreja, eu vou me posicionar. Deixa eu falar para você entender, eu não vou abusar de autoridade. Isso é um erro. Eu não vou me abusar da posição que eu ocupo. Eu tenho que me posicionar conforme a direção de Deus. Porque abuso de autoridade, você vai ferir as pessoas. Porque você está abusando, porque eu sou pastor, eu posso maltratar, chamar. Quando você veio para seguir. Irmão, quando você é chamado para o diaconismo, você não é maior do que o outro, você começou a diminuir. Quando você é chamado para o evangelista, você não é maior do que o diácono, você começou a diminuir. Quando você é chamado ao presbitério, você não é maior do que o evangelista, do que o diácono e do que quem está sentado, você está diminuindo mais. Aí daqui a pouco você chega ao pastoreado e você me chegou ao cargo máximo. Aí agora é que você vai ter que seguir. Porque agora você tem que seguir a toda a igreja. Você agora tem que se posicionar e ser aquele que tem que pegar na mão dos irmãos, tem que ir na casa dos irmãos, tem que chorar com os irmãos, mas também tem a hora de doutrinar os irmãos. Porque senão a igreja vira bagunça. E a igreja do Senhor não pode virar bagunça. Se Jesus não se posicionasse, as pessoas iam começar a olhar para ele e dizer: isso aí, depois que sair morrer, não vai dar, isso não vai ter continuidade. Mas por Jesus ter se posicionado, Pedrão se posicionou depois como pastor da igreja. Paulo se posicionou depois corrigindo Pedro, igreja. Irmão, imagina Pedro bruto do jeito que é. Ele começou a pregar para os judeus, mas daqui a pouco ele começa a sair da linha. Ele não quer pregar para os gentios, mas ele estava achando que estava certo. Aí eu me lembro, irmão menino, da palavra de Jetro lá, e Pedro achando que estava certo. Mas daqui a pouco Jesus disse: espera aí, ninguém vai ter coragem de dizer isso para Pedro. Pedro não teve coragem de falar com Paulo, mas Paulo tem coragem de falar com Pedro. Deixa eu levantar Saulo. Saulo, por que tu me persegue? Aí levanta o cara. Aí no dia da Santa Ceia, ele é levantado para falar com a igreja de Corinto. Aí ele começa um sermão. Olha, eu recebi do Senhor que também vou ensinar. Mas o versículo não começa aí. Ele começa a trazer uma disciplina para a igreja. Ele está dizendo: olha, vocês estão ceiando de todo jeito. Vocês estão fazendo excepção de pessoas. Vocês estão agindo na igreja. Vocês estão dando dádiva para um, mas humilhando aos outros. E a igreja não é isso, irmão. A igreja, ela precisa estar em união. Irmão, dentro de uma igreja não existe prefeito, não existe presidente da república, não existe governador. Está aqui dentro, é sério, meu filho. Você tem cargo daí para fora, você tem uma posição pública daí para fora para assumir ela. Nós podemos considerar, porque Deus manda constituição, mas aqui dentro você não pode usar a sua autoridade, porque a autoridade máxima aqui é de Jesus. Aqui você tem que se posicionar como servo. Se você entender, você precisa ter a submissão, você precisa entender o seu chamado, você precisa olhar e se posicionar como Jesus. Eu acho lindo que Jesus se posicionou e as pessoas começaram a julgá-lo.
Olha para mim aqui, isso aqui não tem o mundo. Jesus subiu quase 4 horas de relógio, da onde ele saiu com a cruz até o Gólgota, até o alto do Calvário, calado, uma ovelha ao matador, e abriu a boca por alguns minutos, e as palavras de Jesus foram: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Continuidade: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não olhou para os opressores, mas ele disse: se no meio desse opressor ainda tiver arrependido, perdoa, Pai, porque ele não sabe o que faz. Senhor, se no alto desse Gólgota tiver um arrependido, perdoa, porque ainda hoje ele estará comigo no paraíso. Se posicionou como servo, se posicionou também para a igreja amanhã avançar. E Pedro estava aqui no Nicole Reis, e daqui a pouco Jesus levanta Saulo, Paulo vai até lá e diz: ô Pedro, é esse, meu irmão. Tu és judeu e queres aplicar coisa de judeu para o gentil. Quando vocês não estão me circuncidando, vocês querem levar mau costume. Não é dessa maneira, Pedro. Se posiciona. Você quer consertar os outros quando você não consegue consertar nem aqui. Você precisa se posicionar, irmão. Você precisa primeiro ser corrigido e se fazer uma análise de você. A primeira relata em Timóteo que o crente, o obreiro, ele precisa ser irrepreensível, igreja. Irmão, talvez esse aqui seja o ano que eu vá mais pegar no pé dos obreiros dessa igreja. Porque se eu não fizer isso, você não vai aprender a andar sozinho. Esse vai ser o ano que eu vou dar liberdade para vocês. Mas também vou saber a hora de puxar a bola. Vai ser o ano de o pastor se posicionar e das ovelhas e os obreiros se posicionar na casa do Senhor. Para que o ministério continue avançando. E Forquilha, e Fumaça, Canapim, Negras e outras cidades, a igreja, os obreiros precisam se posicionar. Porque se Jesus se desesperasse, o ministério não ia lá vem cá. Mas ele se posicionou e mostrou para os discípulos: eu estou assim, mas eu perdoo ainda. Eu estou assim, mas eu salvo ainda. O que ele estava dizendo para os discípulos: olha, eu posso estar sendo maltratado, mas se posiciona abençoando. Se posiciona, a igreja pode estar sendo maltratada, mas se posiciona liberando palavras de vida, palavras de salvação, palavras de autoridade. Vamos fazer isso sendo cheio da presença do Senhor. Não é de todo jeito. Esse é o ano. Tem quantos diáconos aqui? 3. Esse é o ano dos diáconos se posicionar. Esse é o ano da secretária se posicionar. Esse é o ano da mídia se posicionar. Esse é o ano do sonoprático se posicionar. Todos vai ter que se posicionar. Essa vai ser a última ceia preparada por mim por glória. Nós vamos celebrar a ceia. Mas esse ano tem 12 ceias. 12 não, 11 ceias, não é isso? 11 ceias. Todas as ceias, a mesa da ceia vai ser preparada pelo diabo. Porque se eles não aprenderam hoje a preparação da
posicionar. Que hora é que começa o culto? 10 horas. Meia hora eu tenho que estar aqui para passar o som. Quem cuida da bateria vai ter que se posicionar, vai ter que limpar, repassar a bateria. Então, o ministério de louvor, se for levantado esse ano, tem que estar meia hora, uma hora antes na igreja, para repassar os louvores que vão louvar o Senhor. Outra coisa, ministério de louvor, ser instrumento que vem louvar aqui na frente, começa a louvar ao Senhor em casa, para trazer o melhor para Deus. Eu não ensaiei nada em casa, então também você não vai cantar, irmão. Tem que se posicionar, igreja. Não vamos fazer as coisas de qualquer jeito. Departamento só vai louvar se ensaiar. Acabou, irmão, a moleza. Acabou. Deus tem me cobrado isso. Quem vai pagar o preço é eu, se eu não me posicionar agora. Se eu não alertar na igreja amanhã, quando for um dia de vocês preparar a ceia ou culto com o Senhor, vão estar todos desesperados, dizendo como é, não é agora. Você tem que ter, é o potencial hoje, não é amanhã. Mini Braque, se quiser cantar, vai ter que ensaiar. Jumbraque, se quiser cantar, vai ter que ensaiar. O Febraque, se quiser cantar, vai ter que ensaiar. Futebraque, irmão menino, faz parte do ministério da igreja. Se eles quiserem jogar, eles vão ter que começar a obedecer, porque senão tira o pouquinho. Quem não quer, vaza. Fica quem quer compromisso. Vamos gastar tempo com quem quer. Vamos chorar por quem quer. Vamos carregar a cruz por quem quer. Porque senão nós gastamos tempo e termina orando, pagando preço por essa pessoa, e a luta delas terminando vindo pra gente porque estão em desobediência, gosta de pirraça. É hora da igreja se posicionar, irmão. Acabou. Aqui tem vários pregadores. Chega que está tirando só água do pastor, vai sugando, quando vocês têm potencial para pregar, quando vocês têm um chamado dentro de vocês, uma chama ardendo, mas vocês não descobrem porque ficam com medo de botar para fora o leão da tribo de Judá que está dentro de vocês. É ano da chama rasgar o coração de vocês. É ano da igreja se posicionar. Quer crescimento? Se posiciona. Quer ter vida com Deus? Se posiciona. Ana, é ano de se posicionar, meu. Esse é o ano que Deus vem aqui falando há muito tempo. Esse é o ano de se posicionar pela alavancar o teu ministério. Você vê crianças com o ministério alavancado, com 5 anos, começar a pregar o Evangelho, porque entende a chama do Espírito. Não tem medo, tem ousadia de Deus. Eu quero a chama do teu Espírito, que eu vou para onde o Senhor me mandar, e o ministério alavanca. Crianças com 12 anos pregando fora do Brasil, fazendo missão por aí, jovens louvando ao Senhor, vidas se convertendo porque entendeu o chamado, a chama. Mas o povo dos povoados são tímidos, meu irmão, é timidez, não é de Deus. Você não é tímido, foi alguém que colocaram na sua cabeça. Arranca isso de você, deixa a chama arder no teu coração. Eu vou de vez em quando. Amor, de vez em quando Deus fala com você. É se posicionar. É se posicionar. É olhar e dizer: eu quero ser mulher. É olhar e dizer: Senhor, eu não sei nem falar. Fica tranquilo. Eu vou enviar um varão para perto de você. Senhor, tem certeza? Atravessa esse povo por esse Jordão.
meu servo morreu. E eu vejo que você tem potencial para dar continuidade ao ministério. A igreja aqui está cheia de talentos. Aqui tem pessoas, mulheres, jovens, cheias de talento na palavra. Gilmar, não se limita ao som, meu filho. Eu já falou contigo a respeito do ministério da palavra. Mas como vai ter o ministério da palavra se você não se aprofundar dela? Acabou, irmão. Você quer receber uma promessa de Deus? Ministerial. Quem já recebeu promessa de Deus ministerial? Tenho medo de não perguntar, mas só quero ver você. 1, 2, só 2? O resto tem um receber a promessa? 3? É ano de você receber a promessa de Deus. É ano de se posicionar. É ano de dizer, eu vou agir conforme a promessa. Eu já vou me comportar conforme a promessa, porque se Deus prometeu, só é o tempo dele cumprir. Porque muitas vezes a gente só fica esperando o óleo descer sobre a cabeça, mas você já tem a autoridade, é porque você não quer usar. Então, igreja, meu amigo, se quebrou o das tem mais irmão. Eu queria que eles estivessem aqui hoje. Mas Deus quer falar com vocês mesmo. Mas muitos irmãos vão ter que se posicionar. Esse ano eu vou pegar no teu pé. Esse ano vai ser o ano que eu vou te carregar. Esse ano vai ser o ano que eu vou ser teu amigo. Não só o teu pastor. Quando eu sou amigo de uma pessoa, eu vou me profundo com ela. Eu como pastor, eu me posiciono e muitas vezes eu tenho que ajudar ela, até elas todas. Mas como amigo eu vou ter que estar na pisada maior. Eu como amigo, muitas vezes você está errado, eu falo a verdade para você, mas como pastor eu preciso me posicionar como o seu pecado. Porque eu sei que vai levar uma geração inteira no inferno, e se eu não falar, vai me levar também, igreja. Então esse é o momento de eu me posicionar como já me posiciono dentro da minha casa. Esse é o ano de eu me posicionar como eu me posiciono dentro da minha casa também com a igreja. Porque irmão da minha esposa e meus filhos que testemunha, a pessoa que eu sou em casa, eu sou na igreja. Você vê, eu bruto, tem hora com os irmãos, não é porque eu sou bruto, é porque eu quero ver o bem de vocês. Eu não quero amaciar, para depois dizer, o pastor não me falou, eu falei. A mesma coisa eu falo com meus filhos, eu me posiciono como pai. Eu me posiciono como esposo, eu me posiciono como amigo deles também. Eu paro para conversar com eles, eu digo para eles, meu filho tem sonhos, tem projeto, mas faça o quê? Se posicione. Eu conversei isso ontem com o meu filho Samuel. Eu disse, Samuel, é ano de se posicionar, meu filho. Você falou que tem um sonho, você falou para mim em 2022. Se posiciona em janeiro, não venha para se posicionar em fevereiro, porque você falou em 2023 e começa em janeiro. É ano de se posicionar, é ano de você dizer, é esse ano que eu já vou seguir ao ministério, mesmo sem óleo, mas com a convicção que Deus prometeu, e no tempo certo, Ele vai descer a unção. Se posicione. Se posicione. Sabe por quê? Nós queremos avançar. Nós queremos avançar. Eu não quero parar em fumaça. Eu não quero parar em Canapim. Eu não quero parar em Negras. Nem em Itaí. Eu quero para em frente de trabalhos. Quem vai para esse centro de trabalho?
casais aqui se formando ao ministério. Vai ter um momento que você vai ter que começar o seu ministério sozinho, irmão. Eu precisei começar sozinho. Passei um tempo na vida, na aba do pastor, mas teve um momento que Deus olhou para eu, para a glória, e disse: olha, eu vim de vocês, os mormons fiel. Eu vou levar vocês para longe, que você vai ficar longe de família, você vai ficar longe de pastores, você vai ficar longe, me trouxeram para uma terra que eu nem conhecia. Não passei fome, não passei sede. Vocês são fruto disso. Então está na hora de vocês também alavancar. Tem o povo em fumaça, tem o povo em leva, tem o povo dos filhos precisando que você se posicione. Cobertura pastoral você tem. Não espera ser consagrado para se posicionar. Não espera morrer para se posicionar. Se posiciona antes. Por quê? Porque você vai ser um exemplo de outras pessoas se posicionar também amanhã. Jesus se posiciona aqui, ó. E ele é um exemplo para amanhã, para ele não morrer por ele. Ele é um exemplo para amanhã, Tiago morrer por ele. Ele é um exemplo para amanhã, Bartolomeu morrer por ele. Ele é um exemplo para amanhã, João morrer por ele. Ele é um exemplo para amanhã, os outros discípulos saem morrendo, cada um morrendo, André, e os caras foram morrendo até finalizar. Ele é um exemplo para Paulo ser açoitado, sofrer naufrágio, espinho na carne, picada de víbora, mas tudo ele dizia: a sua graça me basta. Sabe por quê? Porque na cruz ele viu essa graça. Vou falar algo para vocês. Paulo não era tão velho quando veio ao ministério. Você já parou para pensar que Paulo, a Bíblia não fala, só estou falando uma visão minha. Você imaginou já que Paulo estava no dia que Jesus sendo crucificado? Foi em Jerusalém. Estava escrito os fariseus que Paulo fazia parte da escola de Gamaliel. E garante que ele não chegou a dar morte. Porque depois ele passa a perseguir Cristo. E Cristo diz: olha, sou eu a quem tu persegue. Mas logo em seguida ele diz: é aqui, Senhor. Quem és tu, Senhor? É aquele que tu persegue, Cristo. E Jesus está dizendo: tu não persegue o meu discípulo, tu persegue eu. Tu sabe o que eu fiz na cruz. Tu sabe o que o meu discípulo está pregando. É o momento da igreja se posicionar. E esse é o ano, irmão, que Maria recebeu o convite. Esse é o ano. Eu vou pegar no pé de Gilmar, pegar no pé de André, pegar no pé de Bruno, que faz parte do som também, Diana, Yasmin, Maria José, da irmã Lúcia, do irmão Benedito, qual é os outros? Da irmã Nativa, dos louvores. Esse ano talvez você vai achar que eu sou o pastor mais chato do mundo. Mas esse ano eu preciso ser chato. 3 anos e 6 meses eu estou aqui. 3 anos e 6 meses. Se eu falar que vou embora agora, a igreja vai querer se desesperar. Vai até sair que a igreja vai fechar. Deus está indo. Eu estou levando Deus. Ou se tiver 1 ou 2 aqui que adoram ao Senhor, ele vai continuar. Eu não sou ídolo. Eu sou sério igual a vocês. Eu estou sujeito às mesmas tentações que vocês. Eu leio a mesma palavra que vocês leem. Eu sigo ao mesmo Deus que vocês seguem. Mas esse é o ano que vocês se posicionam.
nada a ver. Esse é o ano de você dizer, não, eu preciso servir mais. Eu preciso fazer mais com excelência. Eu preciso chegar na igreja, independente que seja diácono, independente que tenha um cargo eclesiástico, chegar na igreja, olhar para o filme, ver que ele está vazio, comprar uma água, olhar para os copos descartáveis, não tem copo, vai lá, coloca copo, vê que tem poeira nas cadeiras, pega um pano, limpa as cadeiras, vê que tem poeira nos ventiladores, sobe no banco, faz alguma coisa, limpa os ventiladores, vê que as caixas de som está cheia de poeira, pega a cadeira, irmão, limpa, o púlpito sujo, limpa. Você não gosta de fazer a limpeza na sua casa? O que é diferente da casa do Senhor? Nós limpa a nossa casa lá. É um dia, eu entrei no ambiente, eu não vou falar o nome que vocês conhecem. Quando eu cheguei no ambiente, estava lá um monte de gente. Você não quer falar as coisas na minha frente? Não. A Bíblia fala, olha como falou. A Bíblia fala que casa suja o Espírito Santo não habita. E a bagunça estava lá. Aí eu olhei e disse, opa, está distorcendo as escrituras, viu? Não está falando de casa física. Está falando de você. Aí quer dizer que tem um pano ali, aí o Espírito Santo não vai ficar ali perto da bateria, porque tem um pano ali. Não está falando de você. Se a sua casa estiver suja, estiver dividida, cheia de impureza, o Espírito Santo não habita. Mas se você começar a pôr na cadeira de você é minha casa e a minha morada, eu não preciso posicionar. Naquele que aquela pessoa olhou para mim assim, disse, eu nunca vi interpretar desse beijo do jeito assim. Não, você precisa interpretar do jeito que é. Jovens, no meio de vocês tem pregadores. Ana prega, Gilmar da palavra, André serve bem, é o menino servidor, continua servindo, meu filho, do jeito que você serve. Está com uma disposição é aqueles obreiros para toda obra. Chamar André para ir para a canapia, ele vai. Chamar André para arrancar o parafuso de uma porta, ele vai. Chamar André para limpar uma igreja, ele vai. Chamar André para destelhar a casa, ele vai. É pau para toda obra. Gilmar, você é do mesmo jeito, meu filho. Você se acompanha desde o início do ministério. Quantas vezes vocês fizeram reforma comigo nessa igreja? Por que paralisaram? Por que pararam o chamado? O pastor precisa das ovelhas, irmão. Nós precisamos caminhar junto, igreja. Eu não posso caminhar sozinho, igreja. Não dá para o pastor caminhar sozinho no ministério. Nós precisamos de vocês, igreja. Glória a Deus. Nós precisamos da vida da igreja. Nós precisamos dos obreiros. Nós precisamos, irmão. Nós somos seres humanos. Nós temos um corpo físico. Nós cansa também. Daqui a pouco nós saímos daqui e vamos para a cama. O nosso corpo cansa. Os meus filhos têm hora que está cansado, enfadado. Dorme dentro do carro, dorme dentro do culto. Mas nós seguimos com excelência. Nós precisamos. Você foi chamado para servir, irmão. Você não foi chamado para estar sentado no banco. Quantas vezes eu olhei para os meus filhos dentro do carro e eu queria que eles ficassem em casa, mas eles precisam. Eles estão na missão com a gente. Se posiciona esse ano. Forquilha precisa de vocês. Fumaça precisa de vocês. Negra precisa de vocês. Fumaça precisa de vocês. Eu estou falando ser voluntário. Não é, olha, hoje vai ter culto de fumaça, irmão, mas sabe qual é o dia de culto de fumaça? Qual é o dia, igreja? Sabe? Tu não pergunte, vá! Vai ter culto, tem culto, é sábado, vai ter culto. Pergunta, pastor, tem culto
eu vou lá, eu quero fazer uma oração para aquele povo. Pastor, está com condições de ir para Canapi hoje? Se não tiver, quer que eu vá? Eu me posiciono. Quinta-feira eu tive que correr para ti, eu já estava em Canapi. Por um culto de rua que tinha aí com massa. Cuidado com algumas visitas. Quando eu cheguei aqui, eu mandei uma mensagem para a nossa irmã. O que ela falou, irmão, me fez virar mais crente. Me fez poder alavancar. Ela disse assim, missionário, se o missionário tiver ou não tiver, a obra não pode parar. Conta comigo. Conta conosco, nós estamos aqui para fazer a obra. Se o Senhor estiver aqui, vai ter culto. Se o Senhor não estiver, vai ter culto, porque a presença de Deus está no lugar. Aí ela disse, Deus plantou tremendamente. Eu disse, minha irmã, foi quantas pessoas? Ela disse, só foi 4, mas Deus desceu uma presença nesse lugar. Sabe por quê? Porque entendeu que é Deus que faz. Entendeu que independente que eu esteja, ou glória esteja, a igreja não pode parar. A igreja não pode parar, porque foi Deus que implantou. Aleluia, glória a Deus. Ano retrasado, quando os pastores estiveram aqui em São Paulo, eles ficaram incríveis com esses jovens. Eu disse, rapaz, investe nesse menino. Esses meninos têm futuro ao ministério. Até hoje, o pastor Alex, ele conta o testemunho de quando nós estávamos vindo para cá, que nós desceu e entrou na casa de uma mulher, que ela aceitou Jesus. Quando eu estava orando lá dentro, os jovens estavam tudo com as mãos levantadas e intercedendo. E ele olhou ali e marcou a vida dele. E disse, ele já saiu falando para o pastor, presidente nacional, para o pastor da Missão Desafio, para o pastor da Força Tarefa. Ele espalhou esse testemunho. Ele viu como vocês têm o desejo de servir. Ele viu que vocês se posicionou. O missionário está intercedendo lá, está orando lá, e você está intercedendo do lado de fora. Está precisando mais de Arão, está precisando mais de Arão, porque Moisés está com o cajado levantado, mas quando o cajado baixa, Josué está perdendo a guerra lá embaixo. Mas quando o cajado levanta, Josué vence a guerra. Mas tem um momento que a mão de Moisés está cansada, aí está Arão do lado e Arão do outro, um pega de um lado, o outro pega do outro, e começa a levantar, e Josué vence a batalha. Vamos se posicionar aí. Eu sou Moisés, você é Arão, você é Arão. Vamos nos ajudar a pegar essa empreitada, que no final vai dar tudo certo. Pastor vai para o céu, ovelhas vai para o céu, e vamos glorificar ao Senhor. Amém? Amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Bruno, eu tenho um dom, mas eu tenho um dom. Desenterra o talento. É hora do talento fazer outros talentos. Porque talento que Deus dá não é para se esconder. Através do seu talento, outros talentos vai aparecer. Billy Graham, quando se converteu, ele não imaginou ser o grande avivalista do século XXI. Ele não imaginou. Ele conta mesmo nos testemunhos dele. Eu não imaginaria que eu ia pregar para tantas multidões. Agora imagina, Bruno, o cara que evangelizou Billy Graham, o
o avivamento aconteceu. Talvez o talento que você tem escondido seja para amanhã fazer avivamento, seja para amanhã fazer bons professores, bons pregadores, mas você precisa desenvolver o talento. Amém? Oh glória. Abra sua Bíblia no livro de Coríntios. Glória a Deus. Coríntios capítulo 11, verso 23. Presta atenção nesse coloque, né? Glória a Deus. Todos acharam? Vai dizer bem assim. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comer, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que bebereis em memória de mim. Porque todas as vezes que bebereis, que comereis e comerem esse pão e beber o cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que come esse pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinais, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não ser condenados por ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Chama o diácono de